Olá, ai, me deu vontade de gravar esse vídeo porque não posso me esquecer desse dia e eu gosto de deixar aqui para quem assistir quiser orar pela gente aqui na Suécia. E nossa, eu tô muito feliz hoje, foi a primeira vez que eu fui na oração da igreja, no grupo de oração das quartas-feiras. Uma irmã me chamou, uma irmã angolana, né? Acho que eu até falei dela no outro vídeo. E aí, a gente foi orar quando chegou lá. Eu cheguei lá, não tinha chegado ainda. E tinha, nossa, foi tão lindinho. Tinha muita gente, senhorzinhos e senhorinhas, bem velhinhos mesmo. Hoje deviam ter uns 80, 90 anos. Bem velhinhos, os senhorzinhos e as senhorzinhas. E ao mesmo tempo, tinha jovens de uns 20, 30 anos. E tinha algumas da idade, meia idade, né? Tipo eu e a outra irmã e mais duas, né? Que inclusive elas ficaram no nosso grupo depois. Nossa, foi muito fofinho, a gente orou. No começo eu achei um pouco assim, né? Porque a gente no Brasil geralmente ora de joelhos e tal. Mas o importante é o coração, né? E também depois que eu fui entender, né? Também a cultura é diferente, né? A gente orou no começo, todo mundo sentado, né? Lá. E a senhora é bem velhinha mesmo, mas depois a moça da Angola me falou que esses velhinhos, eles são, tem um casal, né? E acho que tinha outros também que são missionários, que eles já viajaram o mundo pregando evangelho, dedicaram a vida deles pregando evangelho. Então eles já foram para a África, para a América do Sul, vários países dedicando a vida, só que eles não conseguem ficar parados. Aí tá vendo? Aí às vezes a gente fica pensando, nossa, no joelho, fica de joelho, isso e aquilo pra orar. Não importa a forma que a gente ora, se é de joelho, se é de pé, né? E com certeza, né, eles são pessoas de oração. Eu achei tão lindo que é como diz, né, na palavra de Deus, que até eles darão frutos, né, darão frutos até no fim da vida, só que eu não lembro exatamente o versículo como que fala. Mas é mais ou menos assim, que até na velhice eles darão frutos. Ah, agora eu lembrei, até na velhice eles darão frutos. Achei muito legal. Aí a gente orou sobre várias coisas. Tem um grupo de missionários jovens que foram para norte da Macedônia, que é Macedônia, né, que fala em português, e foram para Kosovo. E depois a gente orou por isso, por outros missionários que iam pro norte da Suécia e por outras coisas e tal. Aí depois a gente desceu e fomos para outra sala e aí a gente foi separado dos grupos e a gente leu a Bíblia juntos e oramos juntos. Nossa, eu senti muita presença de Deus. No grupo que eu tava, eram eu mais três moças, né? Uma senhora e mais duas moças, mas eu senti tanta presença de Deus, nossa, só te falar já esquenta meu coração. Como é lindo quando os irmãos estão realmente em união, né? É lindo, é lindo. E lá naquele momento era eu, brasileira, uma angolana e duas suecas. E eu senti um amor tão grande por todas elas, como se a gente fosse irmãs já há muito tempo. É tão incrível, né? Quando a gente tá no mesmo espírito, assim. Foi muito lindo mesmo. E aí a gente orou por vários assuntos. Lemos a Bíblia e foi sobre Tiago 3, nossa, para mim, para controlar a língua, né? Para tomar cuidado no que fala, para não pecar, né, contra os irmãos, contra as pessoas. E foi todo mundo muito sincero nesse assunto, ninguém ficou se fazendo de santo, não, todo mundo falou dos seus defeitos, e eu achei tão legal. Aí teve uma irmã que deu testemunho do trabalho, que ela tinha colocado lenha na fogueira de um assunto que não era para ela falar, e o Espírito Santo falou para ela não falar mais coisas, né, que não era para falar. Mas ela pensou, não, mas eu tô ajudando, no pensamento dela ela tava ajudando. Aí depois ela ouviu a voz do Espírito Santo e da próxima vez eles estavam falando sobre o mesmo assunto, e aí ela falou, não, não vou falar sobre isso, não quero, né, em outras palavras que ela não queria se envolver. Então, nem sempre a gente tem que dar nossa opinião, né, em algumas situações. E a gente tem que falar palavras que edificam, né? Porque nós somos cristãos, nós somos anunciadores de boas novas, e onde a gente está tem que chegar a paz, o amor e a alegria. E é muito importante saber disso, né? Porque esses dias eu já estava fazendo um vídeo aqui falando um monte de coisa. Ai, meu Deus, Deus é tão bom que deixa sempre a gente ficar atento para não ficar no mesmo pecado, né? Então não é fácil mesmo, tem que pedir muito pro Espírito Santo para nos encher com a presença dele, pra gente não ficar falando mal dos outros, não ficar fazendo fofoca, não ter inveja, não ter egoísmo. Falou muito sobre o egoísmo. Nossa, egoísmo é muito forte, né? Porque a gente sempre pensa em nós mesmos em vez de pensar no outro. Então, eles falaram muito sobre isso, foi falado, né? Desde o começo.
E foi uma palavra, né, que a irmãzinha falou na igreja, que Deus já está lá na frente. Deus, ele já está lá, né? Foi tão bonito. Ela falou um pouco sobre a ressurreição de Cristo, ainda falando um pouco sobre a Páscoa, né? Isso foi na primeira reunião, foram 2 reuniões diferentes. Nossa, mas eu achei tão lindo, foi tão forte. Gostei demais, demais, demais mesmo. E é tão lindo como que Deus opera, né? Aí no céu vai ser assim, tudo misturado, né? Velhinhos com jovens, com todo mundo assim, na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma comunhão. Nossa, gostei demais, viu? Espero que continue a ser uma bênção essa igreja. Eu vou orar muito por ela. E a gente tem que orar, né, pelos pastores, por todos, né, para que todos venham estar no mesmo espírito, todos os irmãos, e que continue a aumentar e cada vez mais a fé aqui em todas as igrejas, porque não venha ter falsos profetas. Ela falou também isso, pra gente não ouvir os falsos profetas, né? No Tiago 3, que fala que nem todos são preparados para ser professores, né? Nem todos são. Também foi falado isso, uma das irmãs falou na segunda reunião. Eu achei muito legal. Nossa, tô muito feliz. Como que pode, né? Algumas palavras mudam tudo, né? E pessoas mudam o ambiente. Que eu venha ser uma pessoa que muda o ambiente. Nossa, meu Deus do céu, é tão bom estar com pessoas que mudam o ambiente, que deixa tudo assim alegre, que deixa tudo cheio da presença de Deus, né? Nós vamos ser pessoas que mudam o ambiente, que a gente vem ser cheio do Espírito Santo e vemos orar um pelos outros. Glória a Deus, que eu venho controlar minha língua também, né? E tentar buscar altruísmo, para não ser egoísta, né? Independente do que aconteça nas nossas vidas, né? Coisas boas ou ruins acontecem, mas a gente tem que ser a diferença. Quem é cristão tem que ser diferente, né? Glória a Deus, aleluia. Vou sentir de compartilhar esse vídeo aqui e que as pessoas que alguém vier assistir esse canal aqui, esse vídeo, que continue orando pela Suécia, que ainda acredito que vai acontecer um grande avivamento aqui em toda a Europa. No Brasil também, acredito que Deus vai avivar muitas pessoas, muitas casas, muitos ambientes, vai haver um avivamento. Aqui já está acontecendo um pouquinho através dos jovens, né? Muito lindo. Os velhos também, né? Os velhos continuam fazendo a obra igual esses missionários idosos, cheios da presença de Deus. Deus é poderoso, viu? É isso aí, vamos estar orando.